Sou Raimundo Melo, sou pessoa afro-indígena e agora PCD, né? Uma pessoa com baixa função. E então, se eu estiver tomando a frente de vocês, vocês me avisem, não atrapalhe, né, o acompanhamento de vocês, do que vai ser exposto aqui. Bom, em primeiro lugar, agradecer a Zoom, o Pontão de Cultura, o Instituto Zon. Já somos parceiros de outras iniciativas por esse convite. E também parabenizá-lo pela realização desse seminário, que traz questões tão importantes e fundamentais como o debate da comunicação no espaço público e privado, dos veículos de comunicação, na sociedade civil, que é esse momento que nós vamos ter agora, discutindo as experiências dos pontos e pontões de cultura, e na abertura da aula magna, né, com Gessé, que é uma grande referência teórica de pensamento do campo progressista de esquerda. Bom, o pontão de cultura, pediria só quando faltasse 3 minutos, 5, vocês me avisassem, que eu estou sem referência de tempo aqui. O Pontão de Cultura e Comunicação Secop tem, nessa área da comunicação, né, várias experiências. Tem uma experiência com rádio de muito tempo, rádio comunitária, rádio educativa, uma experiência na área de produção audiovisual, com formação de agentes culturais, produção de conteúdo, mais de 100 documentários produzidos, alguns premiados, apesar de não ser esse o objetivo inicial, realização de mostras. Nesse momento, inclusive, vamos lançar o Prêmio Carcará para toda a rede pública estadual de ensino, alunos de escola pública, produzindo conteúdo audiovisual para mapear a cultura do município. Lá em Nísia Floresta, através do museu, e Thalita, a coordenadora, está aqui comigo, vamos ter que sair, pedir licença, porque lá vai ter um prêmio de uma escola, a Escola Estadual Nísia Floresta. Então, são 700 alunos mobilizados, produzindo vídeo com celular, né? E temos a área da literatura de cordel, com o Prêmio Nacional Nísia Floresta de Literatura e também de fotografia. Como o tempo é curto, eu teria que ser sintético, eu escolhi, né, escolhemos a experiência da fotografia. Fotografia, memória e identidade, e é uma experiência que articula vários campos do conhecimento e que tem resultado na organização de espaços de memória. Então, é uma linguagem artística, é uma técnica, né, que tem sido potencializado nesse processo de organização da sociedade civil. Bom, a fotografia, a gente tem duas jovens da comunidade quilombola, Negros do Riacho, uma oficina que a gente fez algum tempo atrás de fotografia, né? Enquanto uma fotografa, a outra observa, era uma aula de campo, né? E está ilustrando aí a abertura desse relato de experiência que foi sistematizado, né, por mim, Thalita, Maria das Graças, estou vendo agora, que não tem o nome de Nininha, esqueci de alterar, mas fique registrado aqui. Pode passar. Bom, o SECOP é a organização com o CNPJ, a organização, digamos de guarda-chuva, mas a gente tem diversos projetos agregados, como o Pontão de Cultura e Comunicação, onde a comunicação já está presente, a Rede Potiguar de Televisão Educativa e Cultural, que tem uma experiência lá em Currais Novos, até hoje, no ar, feita e mantida por alunos de escola pública, e a rede de pontos de memória que a gente tem trabalhado a questão do marketing, da identidade visual. Então, esse conjunto de iniciativas, a gente tem trabalhado também a fotografia dentro desse processo de construção, registro e difusão da memória e da identidade de grupos rurais quilombolas. Pode passar. Bom, essa iniciativa ela tem uma concepção por trás, né?
que a gente tentou resumir aqui em alguns pontos como metodologia. A fotografia como linguagem, como técnica, né, é, artística, mas também associada ao exercício do olhar. O olhar que é fundamental para perceber as pessoas, perceber indivíduos, diferenças, a paisagem, os lugares. Então, é nessa inter-relação entre a técnica e a sensibilidade humana que a gente trabalha. O outro aspecto é o conhecimento multidisciplinar. A gente tenta articular conhecimentos produzidos em diversas. É o caso da comunicação, da educação, porque tudo isso está inserido no processo educativo, seja formando as pessoas para trabalharem a questão da linguagem fotográfica, dominar a imagem. E hoje a fotografia está muito fácil de ser feita, e aí fica o dedo nervoso, todo mundo apertando, não tem mais que comprar filme, né? De 12, de 24 ou 36, isso é da minha época e de Roberto Monte, que eu estou vendo aqui de longe e bem embaçado, a gente ficava naquela limitação, né, do tempo do filme, da revelação de ter dinheiro. Hoje tudo automático, beta o dedo, e aí tem essa dificuldade de pensar a fotografia que ela nasce antes do dedo apertar o obturador. Mas a questão da cultura, porque vocês vão perceber, essa experiência está muito associado à descoberta das manifestações culturais locais, tradicionais, em comunidades quilombolas, comunidades rurais, em áreas periféricas. A museologia social, que é, em outras palavras, um outro modo de fazer museus. São os museus vivos, os museus que nascem da iniciativa das comunidades rurais, quilombolas, comunidades periféricas, grupos de mulheres e artistas. E todo esse trabalho se baseia num tripé de documentar e difundir o patrimônio, de construir essa memória social e a identidade desses grupos, contribuir com o fortalecimento. Isso também acontece noutra interlocução, noutra parceria, que são as comunidades, as escolas e as escolas públicas e comunidades. Outro foco é a questão do protagonismo. Todo esse trabalho só faz sentido se a gente estiver estimulando o surgimento de novos agentes culturais, de novos pontos de cultura, de pontos de memória, do protagonismo dessas pessoas em cada território. E, finalmente, esse trabalho contribuir com a organização de grupos e coletivos culturais. É um trabalho que foca na necessidade e no papel das parcerias e do trabalho em rede como forma de organização social e como processo de transformação da sociedade. E, finalmente, isso desemboca. Aquela fotografia do início tem contribuído com a criação de novos espaços de memória. Então, essa é uma síntese de todo esse processo que a gente está desenvolvendo. Aí pode passar a imagem, para tornar uma conversa mais leve, eu trouxe fotos para mostrar como isso acontece e uns poemas, né, para o texto ficar mais fácil de ser digerido. Então, aqui a gente diz, o projeto Fotografia, Memória e Identidade, ele atua com a escola e com a comunidade. Crianças, jovens e adultos, não importa a idade. Então, ali a gente tem uma imagem, a gente chegando na escola, as escolas tudo ali enfileirado, né, com uma forma militar que ainda, infelizmente, predomina nas escolas, o primeiro contato, o primeiro diálogo, porque os alunos precisam comprar ideia, resolver ser parceiros. E aqui embaixo, Thalita, eu e outras pessoas da comunidade da Picada, já os meninos praticando o uso, fazendo uso da fotografia. Então, é isso que acontece. Eu chamo a atenção para o espaço da escola, porque essa metodologia permite outros usos e organização desse espaço. É roda, é conversa,
fazer exposições, pode passar. Descobrir realizando aquilo que a gente gosta. Essa é a nossa dica, o objetivo da proposta. Um projeto que dá prazer. É nisso que a gente aposta. Então, a gente trabalha com a ideia da aprendizagem criativa, da aprendizagem mão na massa, aprendizagem como processo lúdico e de criatividade. Então, lá, aquela sala enfileirada, o aluno olhando para a nuca do outro, se transforma numa grande mesa, numa grande roda. Aqui embaixo, a meninada, com o que tem, com celulares, com câmeras antigas, câmeras digitais, sai a campo para documentar a sua realidade. Pode passar? A aposta que fazemos parte da experiência, meter a mão na massa. Essa é a nossa preferência. Se envolver com a paixão e os campos da ciência. Então, a aprendizagem não precisa ser algo enfadonho, chato, obrigatório. Pode ser algo leve, gostoso e prazeroso. E essa metodologia com o uso da fotografia, seja a senhora lá documentando o patrimônio, o fazer do artesanato local, seja o aluno aqui, uma sala em U, expondo as fotografias que realizou, explicando qual era o objetivo, aprendendo a desenvolver a oratória, mas também de ouvir elogios e críticas. Então, é um aprendizado mais complexo. Pode passar? Trabalhamos a fotografia nas práticas educativas, desenvolvendo ações inovadoras e criativas, estimulando o protagonismo das pessoas envolvidas. Então, é um trabalho que você vê na foto de cima, né? Jovens, crianças, adultos, como geram a curiosidade, o interesse de entender a técnica da fotografia, quando sai daquele automático de apertar o obturador, tudo se torna mais prazeroso. E a devolutiva, também na comunidade quilombola, aí, Negro do Riacho, eles têm a devolutiva, se vendo nas imagens, se vendo que, né, pessoas negras são pessoas bonitas, são pessoas merecem ter o registro e cada um depois ganha suas próprias fotos, leva para casa. Em alguns lugares, às vezes é a primeira vez que recebe uma foto impressa, leva para casa. Algumas vezes a gente visita e se surpreende como eles guardam com tanto carinho essas fotos nas suas casas. Pode passar. Trabalhamos a memória para conhecer o passado, entender o presente do povo maltratado e projetar o futuro num plano bem traçado. Então, aí você vê na comunidade Macambira, na primeira foto, um outro educador nosso, o Nilson Pires, acompanhando as alunas de escola pública para documentar. Essa é a primeira casa de taipa da comunidade, e quando chegaram, os órgãos do governo chegaram para demolir as casas de taipa e construir de alvenaria, o dono bateu o pé e disse: essa não, essa fui eu que construí, e ele conserva até hoje, guardando seus objetos de trabalho. Nessa parte de baixo, foi um trabalho, porque a gente fala também de futuro. Então, a fotografia documenta o presente, mas o futuro é estimulado a partir do debate, da reflexão dessa realidade, e se transforma em sonhos. O sonho não tem como fotografar o futuro, mas tem como desenhar como as pessoas querem. E esse desenho é feito com a participação da comunidade e a orientação. Pode passar. Fazer fotografia é despertar o nosso olhar, documentando o que existe na cultura do lugar, para narrar uma história da luta popular. Então, na primeira foto, você vê uma exposição, resultado de uma dessas oficinas, lá na comunidade Picada, e dentro de um evento da juventude, né, as pessoas conhecendo aquelas fotos que documentam a cultura local. Né? E na parte de baixo, né, no Museu Quilombola da Macambira, lá em Lagoa Nova, né, nós temos o resultado de um trabalho
feito pelos alunos da escola pública, a partir de uma capacitação, a partir de um trabalho de campo, passou a compor o projeto expográfico do museu. Está lá, a produção, cada aluno com seu nome registrado e documentando e difundindo o que tem de manifestação local. As rezas populares, o sanfoneiro, o zabumbeiro, né? A questão da culinária, do artesanato, tudo isso está lá no Museu de Lagoa Nova, que é um dos vários municípios onde a gente fez esse trabalho. Não tinha museu na cidade e agora tem, na zona rural e em comunidade quilombola. Pode passar. A fotografia gera acervo da história do lugar, gera mostra e exposições muito bom para visitar. A gente aprende e ensina com as turmas do lugar. Então, dois outros momentos, picada, olha a questão da protagonista do jovem, né? Os jovens fizeram a oficina, produziram o vídeo, né? O tempo está acabando. Produziram as fotografias, aliás, e eles recebem outros jovens de outras escolas e expõem, falam com naturalidade, desenvolvem a questão da oratória, da expressividade oral. E na parte de baixo, um trabalho que é sobre a própria comunidade, as antigas e novas gerações, as expressões negras da Macambira, também sendo tema de visitações, de visitas guiadas. Pode passar, eu acho que a gente está chegando no finalzinho. E os produtos do projeto, vou agora lhe contar. Tem foto, tem acervo, exposição para mostrar, cartão postal e objeto para tudo divulgar. Então, isso gera uma série de novos produtos, acervos, cartões postais, artigos, relatos de experiência, artigo científico, produção audiovisual a partir das fotos, né? E pode passar. Também publicação impressa, isso aqui foi um dos trabalhos, foi premiado, ganhou um prêmio nacional, internacional, gerou um intercâmbio nos Estados Unidos, viagem nada agradável, vamos só para receber o prêmio, ali é complicado, e as crianças, os jovens virando capa de revista, né? Aqui foi com o MIT. Pode passar. Não bastasse o produzido e o povo não satisfeito, começou a falar firme, estufando o próprio peito, dizendo: queremos mais. E o desafio foi aceito. Do que nós estamos falando? Da organização dos museus. Então, esse trabalho todo gera uma quantidade significativa de acervos visuais, e isso, num debate com a comunidade, passa a ser incorporado a um processo de museologia. Lá em cima, na comunidade quilombola, o acervo de artesanato, das panelas de barro, fotografia ao fundo, e na parte de baixo, isso aqui é em Panguaçu, na comunidade quilombola, um conselho gestor do museu criado e toda iniciada a partir daquelas primeiras fotos. Pode passar. Foi assim que se criou uma nova trajetória, um museu comunitário, um espaço de memória, uma ferramenta de luta, uma nova escrita da história. Então, aqui, jovens, alunos, pessoal da merenda, na foto de baixo, já se reconhecendo com a temática da negritude. Lá em cima, no Museu da Macambira, a turma recebe alunos de toda a região do Siridó, então um museu referência. Então, como tem um potencial, uma força a partir da fotografia. Passar. E aí o museu, alguns museus, né? O da Macambira, o primeiro, aliás, da Picada, feito de barro, aí toda uma discussão sobre o meio ambiente, bioconstrução. Nesse momento eles estão no mutirão lá, mesmo sem a nossa presença, ganha autonomia, ganha protagonismo. O da Macambira, no centro, e de Gídio Velho, à direita. Pode passar. É assim que se aprende também, que se ensina, e com isso o nosso povo se empodera, se destina. Essa é a nossa história, captada na retina. Então, como a fotografia é um campo do conhecimento, de aprendizagem,
e de socialização de experiência. Então, uma tecnologia, uma linguagem artística que tem um potencial incrível naqueles campos da educação, da cultura, da comunicação e museologia social. Pode passar? Está acabando. Escola e comunidade, todo mundo articulado, despertando o interesse por um novo aprendizado, conhecimento para a vida e para o povo libertado. Então, atividade de capacitação em sala de aula e aqui uma roda de conversa, o pessoal já discutindo a necessidade de construção do museu. Por que a gente chama atenção para a questão da escola? Porque entendemos que instituições educativas, como o IFRN, como as universidades, como as escolas públicas, têm um papel fundamental para contribuir com o desenvolvimento das comunidades e para gerar uma transformação local. Eu acho que já estamos chegando ao final. Pode passar? Obrigado. Gente, esse é um pouco a experiência. Eu não sei como é que está o tempo. Estourou muito, Henrique. Pronto, então a gente quer agradecer aí o espaço que foi aberto. Se tiver alguma pergunta, se tiver algum questionamento.